Alunos do sexto ano, estou aqui agora para fazer a correção da atividade de língua portuguesa, página 41, tá o texto, terminando na 42, e aí a gente vai fazer juntos agora o estudo do texto, que são página 42, 43 e um pouquinho da 44 ali, que vai até o número 10. A ideia da atividade dessa semana foi fazer uma leitura autônoma, ou seja, uma leitura individual, sozinho, ter a compreensão geral, é uma notícia também. Vocês vão entender a questão, o texto, para poder responder as questões de 1 até a 10, de acordo com o que vocês entenderam. Então, hoje a teacher vai fazer a atividade junto com vocês. Tá? A gente vai fazer a leitura e eu vou fazer da 1 até a 10 para vocês entenderem qual foi o meu raciocínio e a partir daí comparar com as respostas de vocês para ver se vocês tiveram o mesmo raciocínio que eu ou não, se vocês conseguiram identificar as perguntas que nem eu tô fazendo ou não. Combinado? Então vamos lá. A leitura é a seguinte, é uma notícia que foi tirada do site da Folha de São Paulo, tá? E o título da notícia, a manchete da notícia é a seguinte: mãe de criança cadeirante cria playground inclusivo no interior de São Paulo. O projeto tem brinquedos com cinto de segurança e gangorras com trava. Aí a gente tem um subtítulo e algumas informações aí. Essa notícia foi postada no dia 11 de maio de 2018, às 17 horas, por Fernanda Testa, autora da notícia, em Ribeirão Preto, tá bom? Então vamos lá. A cena de Maria Eduarda, de 10 anos, brincando com o irmão João Lucas, de 6, no gira-gira do parquinho, em uma praça de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, parece comum, não fosse o detalhe do brinquedo. Ele tem espaço para uma cadeira de rodas, o que permite a Duda, que não anda nem fala, fazer parte da brincadeira. Graças à mãe dela, Selma Menezes Malini, 34 anos, a menina e outras crianças com deficiência têm a oportunidade de brincar em um playground 100% acessíveis. Desde 2016, Selma conduz o projeto Duda Nalini, que implanta parquinhos inclusivos em diferentes regiões do município. 3 espaços na zona sul, norte e leste já foram contemplados com os playgrounds e um 4º local deve ser inaugurado até o fim deste ano. Além do gira-gira com acesso à cadeira de rodas, os playgrounds têm brinquedos como balanço com cinto de segurança específico, gangorras com travas e assentos maiores com cinto ajustável. Os equipamentos também têm painéis de comunicação alternativa para pessoas sem fala ou sem escrita funcional. Desde que soube da má formação congênita da minha filha, no início da gravidez, Selma procura meios de garantir qualidade de vida para a menina. Portadora de agenesia cerebelar, ausência de cerebelo, Duda nasceu com expectativa de sobrevida. No decorrer dos anos, no entanto, passou por inúmeras internações e cirurgias e segue estável, prestes a completar 11 anos. Nas idas e vindas de hospitais, Selma conheceu famílias semelhantes à dela. Começou a organizar em casa eventos como piqueniques e festinhas temáticas para promover o encontro entre mães e crianças. As mães trocavam experiências, era um ambiente de apoio e ao mesmo tempo lazer, diz. Com o passar do tempo, o grupo de mães cresceu e o espaço ficou pequeno. Também Selma viu que o caçula queria um meio de brincar mais com a irmã. Ela passou a pesquisar a acessibilidade em outros países. Vi que existiam fábricas de brinquedos inclusivos e pensei que com esses brinquedos eu poderia fazer algo permanente para as crianças.
Foi aí que veio a ideia de instalá-los em áreas públicas. Em 2016, protocolou um projeto na prefeitura. Após tramitar por 6 pastas diferentes, foi finalmente aprovado no início do ano seguinte. Com a ajuda da iniciativa privada, Selma consegue a doação, implantação e manutenção dos brinquedos em áreas públicas. Cabe à prefeitura apenas autorizar o uso dessas áreas para que os playgrounds sejam construídos. O primeiro espaço foi inaugurado em junho do ano passado, na Zona Sul. O segundo, em outubro, em uma praça na Zona Leste. Em abril deste ano, um parque na Zona Norte foi contemplado. Outro espaço na Zona Sul deve ganhar o parque inclusivo ainda este ano. Características comuns a todos os locais, os brinquedos permitem que crianças com ou sem deficiência brinquem juntas. Não queria algo somente para pessoas com deficiência. Quero acabar com essa cultura da exclusão e do isolamento. Colocando todos juntos, acredito que podemos diminuir o preconceito. Então esse aí foi o texto, tá? É uma leitura não muito difícil, tranquila. E a notícia é sobre a implantação de brinquedos com acessibilidade para crianças especiais, que é para que elas possam brincar junto com crianças típicas, ou seja, com crianças que não têm questões específicas ou deficiências. Tá bom? Então essa é a notícia principal. A mãe de uma criança com deficiência e um filho típico pensou nessa ideia e hoje, junto com a prefeitura e com a iniciativa privada, ela já vai instalar o 4º parque acessível na região de Ribeirão Preto, tá? Então vamos lá, com base nessas informações, estudo do texto. Eu vou fazer outro vídeo para não ficar tão pesado e a gente não ter problema no carregamento. Saí pelo estudo de texto, página 42, número 1. Observe o título da notícia e responda as questões. Se necessário, consulte o glossário. Quem é a pessoa de quem se fala? O que ela fez e por que a ação noticiada é importante? Então, de quem que fala? Ela fala da Maria Eduarda, que é a criança com deficiência, mas principalmente ela fala sobre a Selma, entendeu? A Selma Menezes Malini, de 34 anos, que é a mãe da Maria Eduarda. E o que ela fez? Ela fez a implantação dos parques acessíveis na cidade de Ribeirão Preto. E por que é importante? Porque traz aí a ideia da inclusão, da acessibilidade para pessoas com deficiência e um feito que foi muito importante ali para aquela região. O subtítulo acrescenta quais informações? Por que elas são importantes? Olha só, subtítulo: projeto tem brinquedos com cinto de segurança e gangorras com travas. Essas são as informações. Então, estou falando a respeito dos brinquedos em si. E por que é importante? Para demonstrar que, de fato, as crianças vão ter seguranças e possibilidade de brincar no parquinho. Número 3. O primeiro parágrafo da notícia. Quem são as pessoas citadas? Onde elas estão e fazendo o quê? No primeiro parágrafo tem ali a Duda, a Maria Eduarda, e o irmão, João Lucas, de 6 anos, brincando no parquinho acessível em Ribeirão Preto. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Que dados numéricos a respeito deles são citados? Os dados numéricos que aparecem no primeiro parágrafo são o número 10 e o número 6, que se referem à idade: 10 anos da Maria Eduarda e 6 anos do João Lucas, ok? Na número 4, indique a alternativa correta. A cena descrita do primeiro parágrafo contém todos os detalhes da notícia? Será que ele fala tudo sobre a notícia? Apresenta as pessoas envolvidas, mas não diz o que elas faziam? Mostram o lugar onde tudo aconteceu, sem nada informar sobre a ação desenvolvida?
ou resume os elementos fundamentais a serem desenvolvidos no restante do relato feito pela notícia. E aí, qual opção que você acha? Eu acho, na minha opinião, que a letra D é o que trata no primeiro parágrafo. Resumo dos elementos fundamentais a serem desenvolvidos no restante da notícia. Olha só, a cena de Maria Eduarda, de 10 anos, brincando com o irmão João Lucas, de 6, no gira-gira do parquinho em uma praça de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, parece comum, não fosse o detalhe do brinquedo. Ele tem espaço para uma cadeira de rodas, o que permite a Duda, que não anda nem fala, fazer parte da brincadeira. Então ele introduz vários aspectos que vão ser desenvolvidos ao longo da notícia. Olá, pessoal, número 5. No segundo parágrafo, a notícia tem continuidade. Que outra pessoa é citada quando que dados se informa sobre ela? Então tá falando aí quem ela é, a idade e o que ela fez. Tá falando ali, então, olha só. Selma, cadê no segundo parágrafo? A mãe dela, Selma Menezes Naline, 34 anos, e ela fala aqui sobre a condução do projeto Duda Naline, que implanta parquinhos inclusivos. Então, ela fala basicamente isso. E na letra B? Com base no glossário, explique o que caracteriza um playground 100% acessível. O glossário, pessoal, tá bem aqui ao lado do texto, tá? Glossário. Vamos ver o que significa playground, é a última palavra que aparece aqui no glossário. Fala assim, playground, palavra da língua inglesa que significa área com brinquedos usada para a recreação das crianças. Ou seja, é um parquinho totalmente acessível, né? É isso que significa. Na letra C, o nome do projeto faz referência a que pessoa citada na notícia. O nome do projeto é Duda Naline e faz referência à filhinha da Selma, que nasceu com deficiência. E aí o projeto é nomeado por causa dela. Tá? Número 6. Releia o trecho a seguir. Desde que soube da má formação congênita da filha no início da gravidez, Selma procura meios de garantir qualidade de vida para a menina. Portadora de agenesia cerebelar, ausência do cerebelo, Duda nasceu sem expectativa de sobrevida. No decorrer dos anos, no entanto, passou por inúmeras internações e cirurgias e segue estável, prestes a completar 11 anos. Nas idas e vindas de hospitais, Selma conheceu famílias semelhantes à dela. Começou a organizar em casa eventos como piqueniques e festinhas temáticas para promover o encontro entre mães e crianças. Letra A. No trecho transcrito, qual o tempo verbal que predomina? Presente, passado ou futuro? A maior parte do tempo ela fala do passado, de quando a criança nasceu, né? De quando passou por muitas cirurgias, internações, conheceu famílias, começou a organizar. Então a maior parte está escrito aí no passado. O que esse tempo verbal indica a respeito das ações relatadas? Que já aconteceram, né? O passado fala daquilo que já aconteceu, que já teve o seu início em momento anterior. Letra C. Coloque em ordem a sequência de acontecimentos de acordo com a notícia. No início da gravidez, Selma soube da má formação congênita da filha. Selma conheceu famílias semelhantes à dela. Duda passou por internações e cirurgias. Selma organizou eventos em casa para promover encontro entre mães e crianças. Duda nasceu sem expectativa de sobrevida. Então, a primeira frase aí é no início da gravidez. Já é a número 1. Então, fica no início da gravidez, Selma soube da má formação congênita da filha. Depois, é o último pontinho. Duda nasceu sem expectativa de sobrevida. E aí, depois, coloca o terceiro pontinho. Duda passou por internações e cirurgias. E aí, logo depois, é o segundo ponto. Selma conheceu famílias semelhantes à dela. E, por último,
Selma organizou eventos em casa para promover os encontros entre mães e crianças. Letra D. Lembre-se do que aprendeu na unidade 1 a respeito da sequência descritiva e narrativa e identifique o tipo de sequência predominante no trecho destacado e justifique a resposta. Nós vamos pular a letra D porque nós não fizemos ainda essa atividade da unidade 1. A Pro vai rever e aí a gente traz e volta nessa questão em momento oportuno. Vamos dar uma olhada aí na atividade número 7. Observe o trecho a seguir. As mães trocavam experiências. Era um ambiente de apoio e, ao mesmo tempo, lazer, diz. Quem fala esse trecho? É a Selma, né? Você considera que é importante ouvir as pessoas envolvidas na notícia? Por quê? Essa já é uma resposta de âmbito pessoal. Eu julgo muito interessante ouvir as pessoas falando na notícia no sentido do uso da pontuação, usando as aspas, o travessão. Por quê? Porque é através daí que você consegue ouvir opiniões. A notícia, no geral, ela não traz opinião do repórter. Na verdade, ele traz fatos. As opiniões são ouvidas através das pessoas que falam, que participam de entrevistas, tá? Nesse caso aqui, ele vem entre aspas, ou seja, é um discurso direto. Tá escrito aí exatamente o que a Selma falou. E ele dá mais envolvimento na leitura da notícia. Número 8, letra B. A gente já fez. Número 8. Relembre as características que você já observou na notícia. Relato bem apresentado do fato da notícia. Localização do acontecimento no tempo e no espaço. Citação de nomes e dados das pessoas envolvidas. Fala direta das pessoas envolvidas. Ok? Então, a gente já observou essas características na nossa notícia. Esses procedimentos indicam que a notícia oferece informações. Letra A. Comprováveis, que levam o leitor a confiar na notícia. Letra B. Duvidosas, pois não podem ser conferidas e deixam o leitor em dúvida sobre o fato. Desnecessárias, uma vez que o leitor não precisa saber nada disso para compreender o fato, ou verdadeiras, mas pouco importantes, porque não garante a confiança do leitor na notícia. Eu já coloco de cara a letra A. Por quê? Porque todas essas apresentações, todas essas características da notícia é o que tornam a nossa notícia aí confiável. No número 9, os jornalistas têm seu trabalho regulado por um código de ética que estabelece o que deve ser feito, o que não deve ser feito e os procedimentos em relação aos fatos noticiados. Leia 2 artigos desse código. Artigo 3. A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo. Artigo 7. O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e a sua correta divulgação. Ok? Vamos virar a página e aí a gente tem aí. Em relação ao artigo 3º, analise a notícia que você leu. Ela se baseou na real ocorrência dos fatos? Por quê? Serviu ao interesse social e coletivo? Por quê? Sim, ela se baseou na ocorrência dos fatos. Ela traz... a gente consegue perceber que ela se baseou em questões reais pela colocação de lugares, a colocação de datas, as pessoas envolvidas. Tudo isso mostra que, de fato, ela se baseou na ocorrência real dos fatos. E ela serviu como de interesse social e coletivo porque ela mostrou a importância da acessibilidade e da inclusão social
dessas crianças que têm alguma deficiência. Então ela mostrou a intenção dessa acessibilidade, a intenção dessa inclusão, e ela é de grande interesse devido à quantidade de famílias que passam pela mesma situação. Então é sim de interesse coletivo, principalmente no que tange o encerramento aí da questão de preconceitos, entre outras coisas. Última questão, número 10. Não, aqui a gente está na letra B ainda da 9. Considerando o artigo 7º, a jornalista responsável pela notícia preocupou-se com a apuração correta dos acontecimentos, isso é, com pesquisa cuidadosa a respeito dos fatos citados? Sim, pela mesma resposta anterior, ela traz os fatos muito bem escritos e muito bem detalhados. A gente consegue enxergar a veracidade de tudo o que está escrito ali através dos dados apresentados e também do contato direto aí com o autor, né, do autor com quem de fato viveu a notícia. Antes de ler a notícia, você já tinha pensado na dificuldade que crianças como Duda têm para brincar e se divertir em brinquedos públicos? Para você, foi importante tomar conhecimento disso? Essa também é uma resposta individual. Aqui na nossa cidade, nós temos algum ambiente inclusivo dessa forma? Você acha que seria importante isso na nossa cidade? Gente, essa foi a nossa correção. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que vocês tenham acertado a maioria das perguntas aí. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um beijo e até o nosso próximo momento.